Fala, galera, mais um episódio de IvesCast vem por aí, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para que você seja notificado todas as vezes que a gente lançar um episódio novo. Não deixe de compartilhar esse link com um amigo para que ele também seja abençoado. Fique com um novo episódio. Deus te abençoe. Graça e paz, família, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IvesCast. Você que está em casa, você que está aí na academia, você que faz parte do Ives Fit, você que está talvez pegando aí um avião, indo para Maldivas, Grécia, você que está aqui ainda em Vila Velha ou em qualquer parte do Brasil, sejam muito bem-vindos a nosso IvesCast. Como sempre, solta a nossa vinheta. É isso aí! Tudo bem com vocês, gente? Hoje nós estamos aqui e eu não estou só, eu estou muito bem acompanhado porque eu estou com ela. Ela que divide os dias comigo, ela que é a mulher da minha vida, ela que veio dos céus e abduziu meu coração. Extraterrestre, sou eu. Claro! Ela, pastora Mariana. Mariana pra você. Pra mim, Mariana. Olá, pessoal, tudo bem? Isso. Gente, hoje nós estamos aqui. Hoje não vai ser uma entrevista, né, amor? Não, Hoje vai ser um bate-papo. um bate-papo. Hoje nós vamos fazer um bate-papo a respeito de família, a respeito de crianças, kids, de tudo isso que a gente tem observado na igreja, como pastores, como Aham. líderes, não é isso? Sim, vamos falar de um assunto um pouquinho mais específico? Vamos. Vamos falar um pouquinho sobre autoridade e obediência? Uau! O que você acha? Acho que é um tema muito, muito pertinente e é um tema que a gente discute muito em casa, né? Bastante. Aí você que está nos assistindo, você que é pai, você que é mãe, você que não é pai ainda, você que não é mãe ainda, mas está aí, já é casado, você que vai casar, eu acredito que seja um assunto que vai te trazer muito conteúdo. Então, colhe com a gente aqui, porque eu acho que vai somar muito para a tua vida futura, ou se você já é pai, né, mãe, vai acrescentar muito nesses dias. Autoridade e obediência é um dos assuntos faz parte do currículo de aula da nossa Escola da Família, do curso Pais por Vocação. É um assunto extremamente pertinente, é um assunto que, enquanto pastores em gabinete, a gente ouve muito. Muito. É um assunto muito global, né? Afinal, quem nunca ouviu nenhum pai, nenhuma mãe falar: meu filho não me obedece, eu não sei mais o que fazer, eu não sei como fazer com que meu filho obedeça. Então, eu acho que é um assunto legal pra gente poder trazer hoje. A gente estava conversando, você falou comigo sobre algumas pesquisas que saíram a respeito desse assunto. Uhum. Homens e mulheres que foram feitas pesquisas com eles sobre essa ideia do autoritarismo Uhum. e achando que está colocando uma autoridade em casa, é isso? É isso aí, é bem a respeito disso que eu queria falar, Hum. que a gente estava conversando mais cedo, né? O porquê a gente precisa descobrir a raiz do que aconteceu para as crianças hoje, para as crianças ou adultos também, né? Porquê da dificuldade da obediência, o porquê, inclusive, da dificuldade de se falar em obediência, que o grande quê da questão que está acontecendo hoje é um paralelo que se faz entre a obediência e a liberdade. Algumas correntes dizem, algumas correntes filosóficas ou até de linhas educacionais mesmo, pedagógicas, insistem em dizer que se eu cobro de uma criança a obediência, eu estou impedindo com que ela seja livre e exerça o conhecimento de quem ela mesma é, o que é uma grande mentira, né? E aí é sobre isso que a gente queria falar um pouquinho hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta e eu faço como marido. Nós discutimos muito a relação pai-filho, né? No sentido da criação da Liz. E aí, trazendo para nossa conversa, trazendo para tudo aquilo que a gente sabe, que é a discussão de autoridade e obediência. Hoje, obedecer é a resposta de uma criança ou é um dever do pai para uma criança? As duas coisas. As duas coisas. Só que acontece que a obediência, ela está diretamente ligada à autoridade.
Exato. Só que hoje os adultos não sabem ser autoridade, não sabem qual é o seu papel enquanto autoridade, não sabem o que fazer como autoridade. Então, diretamente ligado a isso, estão ligadas crianças que não sabem obedecer. Então, porque elas não sabem Entendi. responder a uma autoridade. Então, a resposta da criança é de acordo com o que ela vê, com o que ela sente Com que ela é direcionada. pelos pais. É. As crianças elas vão responder aquilo que elas veem. Eu gosto muito de dar um exemplo, inclusive na primeira aula, na primeira turma da Escola da Família, eu dei um exemplo disso, né? Eu falo assim, por exemplo, quem é nosso pastor? Quem é o nosso pastor? Deus. Nosso pastor. Pastor Vitor Hugo. Ah, você tá falando no sentido igreja. Quem é o nosso Perdão. pastor na terra? Pastor Vitor Hugo. Entendi. Enquanto nosso pastor, nós reconhecemos ele como autoridade espiritual sobre a nossa vida. Em algum momento, ele precisou exigir que nós o reconhecêssemos como Não. autoridade? Jamais. Por quê? Porque ele já é de acordo com o que ele conduz, com o que está estabelecido sobre a vida dele. Porque nós reconhecemos a autoridade Sim. sobre ele. Nós vemos E isso através desse reconhecimento da autoridade que há nele, nele. Sim. nós o respeitamos como nosso líder espiritual. Ok. Isso é ser autoridade. A partir do momento que eu preciso exigir de alguém uma autoridade, eu preciso impor uma autoridade, isso não é autoridade. Isso é autoritarismo, e é exatamente onde está a confusão que é feita hoje em dia. Os pais não sabem qual é o conceito de autoridade e estão sendo autoritários no lugar de serem autoridade, e as crianças não conseguem responder de forma eficaz, não conseguem dar uma resposta, vamos supor, de obediência mesmo, a uma figura que é autoritária. Porque o que é o autoritarismo? O autoritarismo repele, o autoritarismo gera medo, e a autoridade gera o quê? Confiança, sobretudo. Se eu sou autoritária, eu nunca vou conseguir conquistar a confiança da minha filha. Sim. O autoritarismo, ele não consegue. Tá. Só que a gente, no dia a dia, nós aplicamos isso. Mas o pai, a mãe, que vem de um dia nervoso, você entende? Entendo. A pessoa que ela não tem a maturidade de pensar, e eu tô falando maturidade de ser humano, pai, mãe. Ele vem do conflito do dia, ele vem das atividades do escritório, chega em casa e ele não faz a separação disso. Ele já chega com perfil de autoridade? Não. É isso que acontece hoje. Só que quem é o adulto? Somos A gente nós. está falando da relação pai e filho. É isso, e não separa, a gente transfere. Pois é, a gente transfere para a criança um peso que não é dela. O que Faz sentido o que acontece? eu tô Para dizendo? começar, faz sentido. Faz sentido no sentido que faz sentido porque é o que acontece, mas não é o que deveria fazer. E acontece Não é o que problema deveria do tema. acontecer. O que acontece? Nós estamos exigindo da criança um comportamento de adulto. Que nem nós temos. Que nem nós temos. Uma criança, por exemplo, eu posso colocar nossa filha como um parâmetro? Por favor. Ela tem 5 anos. Uma criança de 5 anos, ela, quando tá exausta, cansada, ela tem domínio próprio? Claro que não. Ela perde todo sentido. Pois é. Então, como que eu quero exigir de uma criança que ela tenha domínio próprio, que ela esteja contida nas emoções dela, se eu chego do trabalho extravasando minhas emoções totalmente sem paciência? Por isso que eu estou dizendo, a pessoa não chega com autoridade de pai. Não. Chega com autoritarismo de pai. Sim. Então a criança talvez ela já tenha o medo do pai. Sim, sim. Papai tá chegando, mamãe tá chegando. Faz sentido isso. Não é que faz sentido, é o que acontece. Porque se a gente fala que faz sentido, a gente está corroborando com uma coisa. Paradigmas. Conduta. Conduta. Ok. Conduta. É uma conduta que não deveria ser, né? Pais totalmente impacientes, que não sabem. É porque o que acontece, amor? O que a gente vê muito na igreja,
o que a gente vê muito acontecendo numa forma geral, se a gente parar para observar, eu sou uma pessoa observadora, eu gosto muito de sentar e observar comportamentos, né? Uhum. Você também. Fazemos isso. A gente gosta muito de observar comportamentos alheios, Tá por exemplo. bonitona hoje. A gente gosta muito de observar comportamento das pessoas que estão ao nosso redor. Você viu, né, produção? Elogiei, bate palminha aí, e ela nem me deu moral. Obrigada, baby. O que acontece? A gente que observa muito o comportamento das pessoas no geral, a gente vê um padrão que se repete. Os adultos estão perdidos. Repete isso. Os adultos estão perdidos. Os adultos não sabem qual é seu papel como pai. Eles não sabem como direcionar uma criança ao caminho da obediência. E aí a gente, traçando um paralelo, traçando uma reta, a gente encontra um porquê disso tudo está acontecendo. Fala pra né? gente, por favor. Essa confusão de autoridade, autoritarismo, obediência, ela não é uma coisa que está acontecendo agora no âmbito familiar, não é uma coisa que iniciou agora no âmbito escolar, não é uma coisa que está acontecendo agora no âmbito de igreja. É uma crise mundial que começou no século passado, no pós-guerra. Uau. O que acontece? Algumas linhas foram levantadas no pós-guerra que comparavam a... Eu não quero dizer a palavra que eu estou pensando. Que comparavam a exigência da obediência com a privação da liberdade. Quando, na verdade, uma coisa não tem a ver com a outra. Vamos falar da nossa relação com o Senhor? Como precisa ser a nossa relação com o Senhor? De entrega. O tempo todo. Nós nos entregamos porque nós confiamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Porque nós sabemos que o Senhor, ele é a autoridade suprema sobre nós e que por mais que nós não saibamos qual será nosso próximo passo, ele sabe o que é melhor para nós. Então, em verdade, nós precisamos estar completamente entregues à vontade dele, porque a vontade dele é melhor do que a nossa. Amém. Amém? Amém. Só que será que nós estamos gerando para os nossos filhos um ambiente onde eles conseguem se abandonar aos nossos cuidados porque eles se sentem seguros? Uau. Uau. Então, eu costumo falar uma frase de liderança, que fala assim: se o meu liderado não está correspondendo com aquilo que eu acho que ele deveria corresponder, o problema não é o liderado, sou eu. Sim, eu não tô comunicando. Porque eu não tô sabendo comunicar o que esse liderado precisa fazer, certo? Mas é verdade. Assim é na educação das crianças. Se as crianças não estão conseguindo corresponder Somos nós, pais. com o direcionamento que nós estamos dando, é porque nós não estamos sendo eficazes na nossa forma de educar as crianças. Perfeito. Se é uma criança que tá... Porque criança faz birra mesmo, gente. Então, acontece que a gente não pode querer exigir da criança um comportamento que não é pertinente à idade de uma criança. Então, assim, se uma criança não está conseguindo, em momento nenhum, ser obediente, né? O problema não está com a criança. E como resolver isso? Como colocar isso Sabendo... numa geração tão rápida como nós estamos? Você fala na geração de criança ou na geração de adultos? De adulto. De adultos? Assumindo sua responsabilidade, assumindo a responsabilidade que é sua e mudando os hábitos que estão doentes. Hábitos doentes. Gostei disso. Quer falar sobre isso? Vamos terminar a outra coisa e a gente volta no hábito doente. Pode ser, senão eu vou perder a linha de raciocínio. Vai no seu raciocínio. Então, vamos lá. Como que a gente inicia isso? Já sabendo que não é uma coisa que acontece de agora, já sabendo que é uma coisa que não começou agora, não é de agora que as pessoas estão confusas, sabendo que é uma coisa que vem, né, do século passado, a gente precisa reordenar as coisas. Como que a gente reordena as coisas? Por nós. Por nós, tá? Meu filho não tá correspondendo com o que eu imagino que ele deveria corresponder. Então, deixa eu me ordenar. Deixa eu me ordenar, colocar a minha casa, me arrumar, colocar as coisas no lugar, para depois começar uma reconstrução na criança. Como que eu começo isso? Vamos dar nome aos bois. Vamos dar nome às coisas. O que tá errado? Eu não sei ser pai. Eu não sei ser mãe. Eu não sei como conquistar do meu filho a obediência através de uma autoridade eficaz. Como que eu vou fazer isso? Entendendo o que é ser autoridade. Entendendo o que é ser autoridade.
Quer Uau. falar alguma coisa? Eu tô te ouvindo. Porque quando eu te escuto, parece claro. Mas não é tão claro assim? Não é claro na prática. As pessoas não conseguem compreender isso. E entender que isso é o caminho É necessário. porque tem havido um desprestígio da autoridade. Como que Desprestígio da acontece autoridade. isso? Quando a gente coloca a liberdade, fala-se muito assim. No mundo se fala. Posso falar do Reels que soltaram do podcast passado? Pode. Soltaram um Reels com um trecho de uma fala minha do podcast passado que falava sobre. Como era, Kennedy? Ó, a produção me ajudando, pedindo ajuda aos universitários. Em que eu falo assim: como eu vou ensinar minha filha a ser mansa e humilde se eu não sou? Como que eu vou ensinar minha filha a ser obediente se eu não sou? Uhum. Certo? E aí teve um comentário no Instagram que falava bem assim: eu não ensino minha filha, eu não crio minha filha para ser obediente, eu crio minha filha para ser ela mesma. Olha como as pessoas. Esse comentário ilustra perfeitamente como as pessoas estão confusas. Peraí, então você, na hora que você fez a leitura, você procurou quem estava diferente. Sim, Uau! sim. Uau! Por que uau? Inteligente. Porque você, na rota do que você disse, uma pessoa foi contra aquilo que você disse, Sim. mas não porque ela não concorda, porque ela age diferente. Porque ela tá confusa. Uau! Não é nem porque ela age diferente, é porque ela não sabe o que é ser autoridade. Para ela, eu exigir que uma criança seja obediente. Olha só, para essa pessoa, Excelente. eu exigir que uma criança seja obediente, eu vou estar tirando da criança vou estar tirando da criança o direito de ser ela mesma, Ok. quando é exatamente o contrário. É exatamente o contrário. E quando eu ensino uma criança que ela precisa ser obediente, você sabe o que eu estou deixando para ela? Uma herança. Um legado. Uma herança mesmo. Uau. A criança, ela precisa de ser direcionada. Isso é forte, amor. A criança, ela precisa de ser direcionada. Só que os adultos estão confusos, né? E não começou agora. Aí vamos voltar lá no pós-guerra. Bem rapidinho vou pincelar sobre isso. Então, no pós-guerra começou a levantar algumas correntes, né, filosóficas, em que ligavam a figura de autoridade ao autoritarismo, né? Figuras autoridade, Hitler, né? Esse pessoal aí, Uhum. esse pessoal das trevas. A figura de autoridade que ficou do século passado é essa galera aí. Então ligaram a autoridade a essas figuras que, na verdade, não são autoridade, são autoritárias. Uhum. E aí falaram assim, só que é claro que é ruim você ser obediente a esse tipo de figura. Uhum. Só que não é a esse tipo de figura que nós estamos falando na educação de filhos. Não. É o tipo de figura em que a autoridade é reconhecida pelo bem que ela faz. Isso. Olha que lindo que é nós podermos expressar aos nossos filhos, para nós cristãos, podermos mostrar para os nossos filhos, principalmente na prática, eles veem em nós tanta segurança que eles sentem prazer em obedecer, porque eles sabem que nós sabemos o que é melhor para eles. Entendeu? Entendo, claro. Só que o que acontece? Nós pais estamos sendo autoritários. O Então tempo a todo. gente não está conseguindo conquistar a confiança das crianças para que elas saibam que elas podem confiar em nós. Vamos dar um exemplo muito comum e o mais simples. Mentira. Mentira. As crianças sabem quando a gente está mentindo. E não é nas grandes mentiras não, tá? É nas pequenas mesmo. Sabe quando você está mentindo pro seu filho? Quando você sai de casa escondido sem ele ver para não chorar e você não dá tchau para ele e avisa, filho, tô saindo. Isso é uma verdade, hein? Nessas pequenas coisas, a criança ela vai falar, epa, eu não posso confiar no meu pai e na minha mãe. Porque ela não se sentiu segura, eu não passei confiança para ela. Você quer ver outra mentira? Ó, se você não fizer isso, a polícia vai vir aqui pegar você, gente. Qual adulto hoje não cresceu ouvindo isso do pai e da mãe? Se você não fizer isso, a polícia vai vir aqui pegar. Ó, a polícia ali é tipo assim, na base do terror, tacando terror nas crianças. O medo traz respeito na cabeça do adulto. Pois é, só que isso não traz respeito. Traz, sabe o quê? Uma geração inteira que está sendo ensinada a não confiar nos seus pais. A geração que estamos. Sim. Adultos. Uma geração inteira que está sendo... E a geração dos nossos filhos está sendo ensinado, através dessas mentiras, que elas não podem confiar em nós. E aí, o que acontece?
A gente vê os adolescentes que passam por inúmeros problemas fora de casa, no ambiente escolar, na rua, mas que não se sentem confortáveis. De Na falar e verdade, conversar dentro confortáveis de não. casa. Não sentem que podem confiar nos seus pais para poder falar dos seus dilemas para os pais, porque elas não confiam nos pais. Nasceram à base do autoritarismo. Na base do autoritarismo. Porque Uhum. os adultos estão confusos. Eu queria ler aqui, posso? Pode, fica à vontade. Vamos lá, olha só. Tô te Eu ouvindo. preciso deixar que minha criança se desenvolva e tenha autonomia e seja livre. Se eu quero uma criança independente, eu não posso dizer a ela o que fazer. O que você acha dessa frase? Forte, clara, audível. Vou repetir. Eu preciso deixar a minha criança se desenvolver e ter autonomia sendo livre. E se eu quero que a minha criança seja independente, eu não posso dizer a ela o que fazer. Uma leva nova, porque lá em casa isso não acontece, não. Da onde já se viu que se eu quero uma criança independente, eu não posso dizer a ela o que ela tem que fazer? É claro que eu tenho que dizer. Se eu não disser isso pra ela, ela vai achar que eu sou conivente com as atitudes dela. Vamos levar isso para o mais extremo ainda? Isso é negligência. Se eu não digo para minha Negligência, omissão. filha... Sim, isso é negligência. Se eu não conduzo uma criança para o caminho que ela precisa ir, eu tô sendo negligente. Tá, né? Acho que eu não sei se é a psiquiatria ou se é terapeutas que dizem que a infância ela tem 3 etapas, correto? De uma idade a uma idade, de outra até ela sair para adolescência. Uma criança que vai de 0 ou de 1 ano a 12 anos. Tá na primeira infância. Primeira infância. De 6 a 10. segunda infância. É. Então, como a criança que está na segunda infância tem a competência ou o discernimento de decidir o que faz? Não tem. Não tem. Na verdade, todo o trabalho que é feito na primeira e na segunda infância é justamente uma construção para que quando ela chegue na idade certa, ela saiba fazer sem instrução. Ok. Mas não é deixar uma criança entregue às suas próprias vontades. Vamos dar um exemplo? Você lembra na nossa época de escola? Na nossa época de escola, a professora saía da sala e falava assim, fulano vai ser o líder e vai vigiar a sala. Pega um aluno e fala, você vigia a sala para mim enquanto eu não tô. O que acontecia? Eu dei muita bala para não ser descoberto. Mas o que Você não fazia isso? Não. Eu dei muita bala. Paguei muito lanche. Amor! O que acontece? O que geralmente, tá? Não vamos generalizar, mas o que geralmente acontecia quando a professora virava as costas? A bagunça generalizada. Um pandemônio. O que quer dizer? Criança precisa ser conduzida para algum lugar. Isso é forte. E ela só vai ser conduzida para algum lugar se ela tiver uma figura de autoridade competente sobre ela. Mas é uma figura de autoridade, não de autoritarismo. Uau, isso é muito forte. Sabe o que é uma autoridade? Uma autoridade é a que sabe para onde está indo e para onde quer levar o seu filho junto. Só que os próprios pais não sabem para onde querem levar os filhos. Estão confusos. Forte. Você tá olhando pra Lisoca? Ela chegou tá aí? chegando aí. Os pais não sabem para onde querem levar os filhos. Não sabem, estão confusos, não sabem como reagir, não sabem como reagir ao excesso de emoções das crianças. Quando você fala excesso de emoções, isso que eu queria saber. Explodem e não passam segurança. Você quer ver o maior, qual é o maior? Qual é o maior sintoma? O maior sintoma do estar perdido dentro da figura da autoridade e do não saber exercer a autoridade? Gritar. Gritar com a criança. Explica isso. Se uma criança tá fora de si e tá gritando, ou tá fazendo birra, ou tá chorando, tá descontrolada, e se um adulto também perde o controle no mesmo momento que a criança, o adulto tá mostrando pra criança que ele também não tem controle de si mesmo e que não sabe controlar
Vou trazer um nosso cotidiano para cá. Geralmente, quando isso acontece lá em casa, você diz assim, a Liz, ela tá já cansada. Quando ela está cansada, porque tem vezes que é pirraça Sim, mesmo, né? claro. Eu tô trazendo pra gente conversar. Uhum. Então, quando o pai identifica que é pirraça e quando o pai identifica que a criança já está nesse... A gente é muito sintonizado. Obrigada por falar isso. De nada. Como autoridades, uma das nossas responsabilidades é proporcionar o ambiente correto para que essa criança consiga obedecer. Por isso que eu tô te dizendo que quando no início que eu falei, quando o pai já chega, ele já traz essa figura de autoritarismo, a criança já gera uma tensão nela. A gente tem um combinado lá em casa. Sim. Qual é o nosso combinado? Chegou na porta de casa, nenhum problema externo entra nada, dentro da nossa casa. Nada. Os problemas... Pode ter acontecido várias coisas ruins no decorrer do dia. Quando a gente chegou na porta da nossa casa, todos esses problemas ficaram do lado de fora. Nossa casa, nosso ambiente seguro. Nosso ambiente seguro. É o nosso combinado, certo? Sim. Por que a gente tem esse combinado? Porque o nosso intuito é proporcionar... o melhor ambiente para ela. Proporcionar um ambiente que seja propício para que ela consiga ser obediente. Claro. Né? Como que eu proporciono esse ambiente? Existem alguns pilares. Quais são na educação infantil? Quais são esses pilares? Sono, alimentação, higiene, ordem. Sono, alimentação, higiene, ordem. São 4. Sono, alimentação, higiene e ordem. São os 4 pilares de um ambiente propício para se educar uma criança. Como assim? Sono, alimentação, higiene e ordem. Sono. A criança precisa ter horário para dormir e horário para acordar. E ter autonomia no sono. O que é autonomia? A criança tem que saber deitar e dormir. Ok. Certo? Ela tem a rotina dela estabelecida nesses 4 pilares. Gente, isso não é balela. Nossa, mas isso é balela. Não é balela. É sério. É sério. Pais e mães que não fazem isso. É primordial que isso aconteça. Quando a Liz dorme cedo, ela é outra criança. Fala se não. Sim. Fala se não. Bota ela pra dormir cedo, bota ela pra dormir tarde, deixa ela dormir tarde e acordar no horário que... Eu vou trazer isso pra nossa rotina. Geralmente, domingo, o cultos que a gente sai daqui muito tarde, a Liz, ela acaba dormindo tarde. Então, na segunda-feira, ela já acorda um pouco mais estressada. Cascatita. No dia que ela dorme bem, ela acorda muito mais... É outra criança. Então, assim, isso não é balela. Não é balela, gente. A medicina fala, né? A Associação Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, os hormônios do desenvolvimento do cérebro, eles correm no horário de 9 horas da noite, sabia? Certo? Ou seja, nesse horário a criança já precisa estar dormindo. Olha que louco. Sim. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui pra gente falar dessa questão do autoritarismo que você está trazendo. Dentro desses 4 pilares que a gente está falando, o pai já chega, eu vou insistir nisso. Ele traz essa atenção para a criança. Então a criança, por exemplo, a Liz me conhece, a Liz te conhece, os filhos conhecem os pais. Então quando a criança identifica no pai que o pai chegou um pouco mais estressado, o pai chegou preocupado, a criança sente isso. Não só sente, quanto absorve e reage a esse ambiente. E aí começam as discussões, Sim. Talvez na mesa do jantar ou numa atividade com a criança. Sim. E aí você traz essa questão dos 4 pilares para a gente entender que é a fórmula perfeita para uma criança. É o ambiente propício. Ok, mas dentro da rotina das pessoas, talvez isso não consiga ser colocado nos 4 pilares. Como a gente consegue fazer isso se adequando à rotina, se adequando à personalidade? Cada família tem uma realidade. Cada família tem... Educação de filhos não é uma receita de bolo. O que dá certo na nossa casa não vai dar certo na casa do nosso amigo, não vai dar certo na casa do nosso vizinho, não vai dar certo na casa do nosso parente. Cada família tem que encontrar a sua dinâmica de família. Ok, mas entendendo que as necessidades... Porque, por mais que não seja uma receita de bolo, que uma casa seja diferente da outra, as necessidades fisiológicas são as mesmas. Sim. Então, uma criança, ela precisa... Deixa eu só pincelar os 4 pilares. Os 4 pilares, eles não são uma balela, nem nada inventado ou... né, para poder...
Que é as super mães, que eles falam bem assim, que as mães que prezam pela rotina são as super mães. Não é. Uhum. Não é, gente. É porque realmente é o que dá certo. É o que dá certo. Sono ajustado, criança com hora certa para dormir, hora certa para acordar e autonomia no sono. Ela vai estar com o desenvolvimento cerebral dela em dia, vai estar descansada. Uma criança que vai estudar estando descansada é outra criança, gente. Sim. É interessante dizer que o ambiente não é só da criança, É da é da família. família. Então, é um exercício. A gente tenta, através do IVSCast, através dessas comunicações, dizer para as pessoas o seguinte: olha, quando você quer um ambiente saudável, você precisa memorizar e praticar aquilo que você memoriza. O que eu quero dizer? Eu sou pai. Se eu sei que eu tenho minhas atividades, meus problemas, minhas dificuldades, eu não posso transferir isso para aquele ambiente que é chamado lar. Não. Então, se eu tenho as minhas dificuldades para resolver durante o dia, se eu tenho meus problemas do escritório, seja autônomo, seja empregado, enfim, a nossa comunicação hoje aqui é dizer para esses pais que esse ambiente não é só para a criança, é para que ele É possa para casa isso, viver em ele ter harmonia. esse ambiente seguro. Ele não levar essas dificuldades, ele não levar esses problemas, porque a criança, ela vai absorver e vai sim replicar ou vai reagir a esse comportamento. Sim. É legal você falar isso, amor, porque quando a gente vê, É importante falar isso. é muito importante. Sabe por quê? Porque A quando a gente- criança ela vê, por exemplo, vamos supor que você chega em casa com um problema e esse problema tá te tirando a paciência. Você sabe o que que a criança enxerga nisso? Hum, Insegurança. sim. E Insegurança. Ela vê o ambiente instável e ela não se sente segura. E aí, quando o ambiente está instável, ela não se sente segura, ela automaticamente reage a essa insegurança. E como que a criança reage? Da maneira dela, fazendo pirraça, não obedecendo. aí se transfere uma culpa, né? É. Os problemas do dia, E aí, geralmente, o que derramado na acontece? criança. A gritaria, né? aí é E aí a generalizado. gritaria rola, e aí a casa, que é para ser o nosso ambiente seguro. Vamos instruir? Vamos instruir. Vamos lá. Vamos voltar só para os 4 pilares, que eu vou pincelar eles bem Sim, rapidinho. por isso que eu tô trazendo essas Falamos do problemáticas pra sono gente já? trabalhar Falamos do isso. sono, Kennedy? Falamos, né? Aí falamos do sono. A criança precisa ter hora para dormir e acordar. A alimentação. A criança precisa ter hora para suas refeições. De preferência, sentada à mesa. Sem distrações, sem televisão, sem celular, sem tablet. Bom, Vamos falar sobre isso depois. tá bom. A criança comer, sentar e comer sem distração. Levantar da mesa ou do lugar que ela senta para comer só depois que ela terminar a refeição. Comer alimentos saudáveis e variados, né? Ricos em nutrientes. Afinal, a alimentação ela não se trata só de matar a fome, mas de nutrir um corpo. Uhum. A alimentação se trata disso. Então, falamos do sono, falamos de alimentação. Higiene. A criança ela precisa saber tomar banho. Isso se aprende desde pequenininho. 2 aninhos, começa a ensinar a criança, dá o sabonete na mão dela, a criança precisa tomar banho, estar tomada banho. Não é porque a criança vai ficar em casa que acorda, fica de pijama o dia inteiro. Não, a criança precisa ela precisa estar em ordem. Uhum. Ela precisa estar em ordem. Em casa a gente passa muito isso para a Liz. A ordem começa em nós. Sim. Acordou, se coloca em ordem pro dia. Acordou, se coloca Se em ordem. coloca em ordem pro dia. Gente, essas coisas mudam o ambiente da casa. Uhum. Mas não, a criança levanta, fica de pijama até a hora até a hora do almoço, ou se é uma criança que não vai sair de casa, fica o dia inteiro. Tomar banho, escovar os dentes, higiene. É necessário que as crianças sejam ensinadas ao hábito da higiene. E a ordem no ambiente. A casa precisa estar ordenada, precisa estar arrumada. E a criança precisa ser ensinada a fazer parte dessa ordem da casa. Como que a gente ensina isso? Ensinando a guardar os próprios brinquedos. Uhum. Tirou do lugar, colocar no lugar. Né? Quando você coloca esses 4 pilares, fica claro que ensinando esses serviços, ensinando isso, Esses hábitos. esses hábitos, você vê a autoridade sendo aplicada. Sim, exatamente. Então você amor. não tem gritaria, você não tem uma imposição de voz, entende o que eu tô querendo dizer? Uhum. Com os pilares, você tem a autoridade
sendo construída. Construída com leveza. Com leveza, isso aí. Porque o que acontece? Aí gera confiança que você está dizendo. Todo hábito, ele... Tudo que tira da gente da nossa zona de conforto, ele dá uma incomodada, né? Uhum. Todo novo hábito é igual, por exemplo, dieta e academia. No começo é difícil pra caramba. Você vai Mas falar nesse depois assunto que o... mesmo? Não, porque a gente tá bem em falta com esse assunto, né? Não, você tá linda. Mano. Não. Então, assim, tudo que tira da nossa zona de conforto, nos tira da nossa zona de conforto, gera um certo incômodo no início. Mas depois que o hábito é estabelecido, vira uma chave. Sim. É igual, nossa, mas vamos supor que você que esteja assistindo, ouvindo esse podcast, fala, nossa, eu tô fazendo tudo errado na minha casa. Todos esses 4 pilares estão fora de ordem. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, porque dá para começar a construir. Sim, né? Essa é a ideia da comunicação. Essa é a ideia. Né? Dá para começar a construir. E para você que não tem filho, tem que ser assim. Tem que ser Essa assim. é a ideia isso aí. de uma construção de autoridade. De construção de autoridade e de proporcionar um ambiente para que a autoridade seja exercida. Exato. É isso aí. Então, assim, tudo que nos tira da nossa zona de conforto, todo novo hábito, ele demora um pouquinho a engrenar, gera desconforto, mas depois que a chave vira, acabou. Eu vejo você, para quem não sabe, nós temos vou colocar dessa forma. Você fica mais em casa com Mariana, com a Liz, fazendo toda a parte do lar, trabalhando de home office, e você passa a maior parte do dia com a Liz. 24 horas. 24 horas. E eu acho que, vendo na nossa rotina, chegando em casa, a Liz, ela tem a maior dificuldade dela no banho. Ela resiste muito. Não vou tomar banho, não quero tomar banho. Só que eu vejo você de um jeito, de uma forma, fala, não, Liz, assim, desse jeito. Então, acaba que ela é convencida a fazer aquele pilar. Ela toma banho todos os dias no mesmo horário. Exato. E aí, o horário é porque ela sabe, justamente por ela ter esse ambiente seguro, ela sabe o que acontece depois de cada coisa. Então, ela já sabe que depois do banho vem a janta e depois da janta vem o dormir. Então, ela resiste ao banho porque ela não quer ir dormir. Quer falar sobre isso para as pessoas entenderem mais ou menos? É isso, é porque outra coisa que gera segurança numa criança, rotina, esse ambiente que faz parte desse ambiente seguro, é a antecipação dos fatos. A criança, para se sentir segura, ela precisa saber o que vai vir depois de cada coisa. Você pode notar que, infelizmente, existe um índice muito alto de crianças ansiosas. As crianças sabem por que estão ansiosas? Justamente porque não tem rotina. Porque elas não sabem o que vai acontecer. Porque qualquer coisa pode pegar elas de surpresa a qualquer momento. Isso gera crianças ansiosas. Essa informação é importante. Porque os jogos entregam isso que nós não entregamos. Como assim? O jogo entrega uma fase e ela já sabe para onde vai. Por isso que ela quer estar com o jogo. E quando nós não... Tá vendo como a criança... olha só. Você entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. O joguinho, ela quer ficar com o jogo, a criança que ela quer ficar presa naquela situação, porque ela sabe qual é o próximo passo. Isso. E olha nós só. não entregamos isso, é o que você tá dizendo. Você me zoa muito que você fala aqui de filme. Eu assisto sempre os mesmos, né? Sempre. Fica essa informação. Ela assiste o mesmo filme umas 10 ou 15 vezes. Seguidas. Por que que a gente... Eu vou falar de mim, tá? Isso é bom. Agora vamos porque falar você enxerga os detalhes que você não viu na primeira vez. Isso é verdade? E pode ver, gente, é uma verdade verdadeiríssima. Qualquer filme. Qualquer filme série, que você assistir, qualquer coisa. pode assistir, que sempre vai ter uma novidade ali. É igual a palavra do Senhor, né? Se renova a cada manhã. Cada manhã. Com novidades. Então, olha só. Assistir o mesmo filme traz uma sensação de segurança, porque você já sabe o que vai acontecer. Uhum. Por que criança gosta de repetir? De repetição. A necessidade de repetição não é um acaso. A necessidade de repetição é a sensação de segurança. A criança precisa se sentir segura. Uhum. Quando ela se sente segura, repara uma coisa. Por exemplo, quando a gente vai viajar de férias, né? Nossas viagens de férias são programadas com muitos meses de antecedência. No decorrer dos meses, esse papel é sempre seu, né? Você vai sempre conversando com a Liz sobre o que vai acontecer. Exatamente. E quando vai acontecer. A gente vai montando com ela o E raciocínio. quando finalmente chega a viagem,
ela já sabe quais são os passos e o que vai acontecer e ela não fica ansiosa. Não fica. Não tem estresse. Você Ela já reparou? espera o tempo das coisas. Você já reparou? Nós já cansamos de ver em aeroporto crianças altamente estressadas, E ali de boa. gritando, se jogando no chão e pais descontrolados. Por quê? Porque as Não crianças, comunicou. porque as crianças não sabiam o que iam acontecer. Crianças que geralmente foram tiradas da cama de madrugada para pegar algum voo. De madrugada. Uhum. Lá em casa, como que a gente faz quando a gente tem uma viagem que é de madrugada, por exemplo? A Liz participa de todo o processo de arrumação de mala, preparação do roteiro de viagem. E aí, O que vai acontecer durante o voo. por exemplo, Liz, vamos arrumar uma mochilinha de brinquedos e atividades para você fazer durante o voo? Exato. Pintar. Ela escolhe o que ela vai levar, Exato. né? E aí, filha, nós vamos levantar de madrugada para poder sair. Vamos deixar a sua roupinha já arrumada e quando a mamãe precisar te acordar, você só vestir essa roupinha? Quando a gente acorda ela de madrugada, tem algum estresse? Não. Não tem, porque ela foi avisada do que Ia aconteceria. Só que o que eu reparo é que as crianças são menosprezadas por serem crianças. Ah, são só crianças. Crianças têm que só obedecer. E aí, nesse comportamento, é que a gente vê o autoritarismo. Ou seja, a criança ela faz parte da casa, ela faz Sim. parte da família. Fala isso de novo. A criança faz parte da casa. Ela não é o centro da casa. Não. Mas ela faz parte da casa. E como um membro dessa família, e ela precisa de se sentir pertencente a esse lugar. E ela só vai se sentir pertencente a esse lugar se ela for útil para esse lugar. Uhum. E ela é útil nas pequenas coisas. Excelente. A gente começa a mostrar isso aí nas pequenas coisas. Pode. Podemos seguir? Pode. Olha só. Quando é incutido dentro da cabeça dos pais que fazendo isso é exigindo obediência, Uhum. está se tirando a liberdade dos filhos e enfraquecendo a possibilidade deles terem uma personalidade própria, nós estamos tirando das mãos dos pais a maior herança que ele poderia dar para os filhos. Então, estamos criando pais inseguros e que não se sentem no direito. Olha que coisa louca. Os pais não se sentem no direito de orientar os filhos. Uau. Foi o que aquele comentário no Instagram que eu li. Uhum. Eu não ensino a minha filha, eu não crio minha filha para ser obediente. Eu crio ela para ser ela mesma. Mas através da obediência, a ideia é que a criança saiba quem ela é, porque ela está sendo conduzida a ser quem ela é. Uhum. Só que olha que confusão. A pedagogia moderna, em casa nós optamos pela educação clássica com a Liz, Uhum. né? E a educação clássica cristã. O que é a educação clássica cristã? Agora a gente está falando de linha pedagógica mesmo. Prevê que é Deus no centro e todas as outras coisas ao redor Se movem. disso se movem em direção a Deus. Uhum. Matemática aponta para Deus, português aponta para Deus, ciências aponta para Deus, geografia aponta para Deus. Como é na educação, na pedagogia moderna, pedagogia construtivista, por exemplo, que é a da maioria das escolas? O aluno está no centro E as coisas e todas as outras coisas estão ao redor do aluno. Olha só a responsabilidade e o peso que se joga para cima de uma criança. Uhum. Se gerou tanto uma ideia de a criança como protagonista da tua vida, né? A gente ouve muito essa frase hoje em dia. A criança ela precisa ser protagonista da sua filha, da sua própria vida. Mas quem diz que a gente não quer que as crianças sejam protagonistas? Só que para serem protagonistas, elas precisam passar por um caminho de aprendizado antes, né? Sim, e aí, dentro do que você fala, nesse sentido de Cristo ser o centro, vai muito do que é a igreja ensinando, né? Que os princípios bíblicos, a questão da igreja e o papel dela na educação da família em casa, e é muito que a gente faz no Ives Kids hoje. Quando nós colocamos isso e nós temos Deus no centro disso, fica fácil entender, como você disse, a figura da autoridade. Fica fácil. Não há uma imposição. A verdade é que é para ser fácil, a gente que complica, né? O tempo todo. Porque nós queremos... eu não quero errar a palavra, mas... Firular demais. Exato.
né? Queremos... Eu acho que a palavra é essa. É muito simples, gente. A Bíblia não é à toa Nós que estamos Deus deixou... inventando a roda, sendo que ela já existe. Sendo que ela já foi criada. O que que acontece? É muito simples. Não por acaso Deus deixou muito bem estabelecidas as figuras na Bíblia, né? Uhum. Quais são os papéis do homem, quais são os papéis da mulher, quais são os papéis do pai e da mãe, qual é o papel da igreja. Deus deixou tudo muito bem distribuído. Uhum. Deus deixou muito bem distribuído. Só que nós, enquanto cristãos, ao invés de estarmos alheios a forma do mundo agir, não. A cultura do mundo está influenciando mais a igreja do que a igreja influenciando o mundo. Ok. Ao invés de nós, com a educação cristocêntrica, com os nossos filhos, estarmos influenciando pais de fora da igreja a educarem seus filhos de uma maneira dentro de uma cosmovisão cristã, os pais de fora estão influenciando na criação dos pais cristãos. Chegou no ponto que nós estamos falando agora, né? Sobre esse autoritarismo. É isso. Porque e aí é um autoritarismo do mundo isso. Dentro da igreja. Influenciando a igreja. Porque toda essa ideia e toda essa confusão de autoridade versus autoritarismo, ela foi gerada na igreja? Não. Não, foi gerada lá no pós-guerra, pelos ditadores, pelos marxistas, né? Foi gerada lá fora. E aí, ao invés de nós revolucionarmos a educação de crianças com a cosmovisão cristã, nós estamos sendo influenciados. Uhum. Né? A confusão deles está entrando em nós. A confusão deles está entrando em nós. Vou misturar aqui um pouquinho, posso? Pode. Você falou em pós-guerra e nós estamos num período de guerra. Estamos no período de guerra. Então, nós estamos num período de guerra, vendo autoritarismo no assunto que nós estamos, né? Uhum. Falando sobre isso. Você acha que tem um pouco a ver o que nós estamos vivendo hoje, vendo esse cenário, vendo essas questões de guerra acontecendo? Como que você vê isso, amor? Como que você vê essa ideia? Você trata o pós-guerras desses homens, dessas figuras de autoridades, e hoje essas crianças vendo essas cenas, vendo tudo que está acontecendo hoje em segundos nos celulares, mundo afora. Isso pode gerar esse autoritarismo do mundo dentro da igreja? O que a gente está vendo Compreende é a minha que a pergunta? gente... Mais ou menos. Vou refazê-la. Deixa eu só... O que a gente pode confirmar é que a gente fala do pós-guerra, da confusão que foi gerada nas figuras de autoridade e de autoritário lá no século passado, e trazendo isso e traçando paralelo com os dias de hoje, e infelizmente o que a gente pode dizer é que nada mudou, né? É isso, eu tô dizendo que existem homens... São homens querendo imputar algo e afetando, né, um mundo inteiro através disso aí. Você quer dizer como conduzir as crianças nisso? Não, eu quero dizer no cenário, por exemplo, que ainda existem isso. Por exemplo, se você for para o Oriente Médio, se você vê o islamismo, essas coisas acontecendo, existem essas figuras de autoridade sobre as crianças lá muito forte. De autoritários. Autoritários, Sim. perdão. Sim. E isso é muito real. Sim, isso, e infelizmente são líderes Entende religiosos, né? É isso que eu tô dizendo. São figuras muito fortes e isso cada vez mais entrando na igreja. Quando eu falo entrando na igreja, entrando dessa forma. Não olhando Deus como centro, não tendo um controle sobre as nossas crianças, sobre a família. Você quer dizer como a gente pode conduzir as nossas crianças nisso aí? Nisso aí. No cenário atual? Vendo, por exemplo, as notícias do que está acontecendo? Instantaneamente. Eu vejo isso como uma maravilhosa oportunidade para nós apontarmos Deus para a vida delas. Ok. Né? E aí, voltando naquele ponto de que a gente faz muito pouco caso das crianças, porque a gente faz. É mostrar mesmo. Não é que é mostrar mesmo, que as crianças também não precisam ser expostas. Só que é uma realidade. Nós estamos nessa realidade. Não, quando eu falo mostrar, não é mostrar cenas. Sim, é mostrar a realidade. Sim. Se uma criança perguntar, igual a nossa filha já perguntou por isso que sobre eu ia entrar aí. Igual a nossa filha já perguntou sobre a guerra, é a realidade do mundo que ela está inserida.
Nós precisamos apontar Deus para todas as coisas. Filha, se a nossa vida, se nós precisamos mostrar para ela, apontar Deus em todos os lados da nossa vida, a guerra que está acontecendo lá em Israel, a gente também precisa mostrar para ela, filha, o porquê que está acontecendo essa guerra. Porque homens decidiram exercer um papel que não era deles. Homens decidiram tentar até mesmo ser maior do que Deus, né? Homens decidiram essa guerra não foi Homens Deus. autoritários. Homens autoritários. É claro que ali só tem 5 anos, é claro que a gente não tem que tentar explanar para ela. Eu ouvi uma coisa esses dias de uma blogueira, que ela falou bem assim. É o tempo delas, né? É o tempo deles. Eu ouvi de uma blogueira esses dias, ela falou uma coisa muito pertinente. Ela falou assim, para as crianças, respostas rasas para as perguntas rasas. A gente não tem que procurar dar respostas profundas e filosoficamente embasadas para uma pergunta. Mãe, o que é essa guerra? Não. Aponta a Deus, filha, essa guerra está acontecendo. 2 países estão em conflito porque alguns homens resolveram tentar ser maior do que Deus. E pronto. E desvia o assunto. Ok. Aponta Deus para o negócio, sempre, porque tudo na nossa vida precisa apontar para Deus. Aponta Deus para o negócio e sai fora da pergunta. Respostas rasas para as perguntas rasas. Só que a gente está querendo pegar a criança de 5 anos, senta aqui que eu vou te dar um ensinamento filosófico. E é exatamente esse ponto importante para quem está nos assistindo, entender como conduzir isso em casa. Porque como é dentro da nossa casa, deve ser na casa das pessoas. Sim. Elas devem estar passando por isso também. A Alice pergunta, por que está acontecendo? E o que a gente falou? Precisamos orar por esse país e por essas pessoas que estão lá. Exato. Nosso papel de quem está de fora é orar por eles. Eu sei que eu vou te tirando um pouco do assunto, mas vai vindo, vai surgindo. Antigamente, no nosso tempo, as informações elas chegavam pelos jornais, elas chegavam ali depois de alguns dias, e ela ia sendo disseminada entre as pessoas, elas iam falando. Hoje a informação chega de forma instantânea. Aconteceu, tá no seu celular. Essa geração, nós que estamos com isso aqui 24 horas na mão, gera um autoritarismo por não dar atenção às crianças? Eu queria... Não só um autoritarismo, gera uma coisa pior do que o autoritarismo. Ok. Negligência. Né? Gera uma falta de estabelecer prioridades. Infelizmente, o que acontece? A gente faz tudo aqui. Tudo, da hora que a gente acorda... Da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Tudo. Se eu preciso pagar contas, é aqui. Banco. Se eu preciso pagar contas, é aqui. Se eu preciso me comunicar com alguém, é aqui. Se eu preciso resolver um problema, é aqui. Se eu preciso fazer um pedido no supermercado, é aqui. Se eu preciso até mesmo ver uma atividade para minha filha, é aqui. Tudo tá aqui. Ok. Só que, como a gente disse no início, o adulto somos nós. Então, quem precisa estabelecer o que é prioridade e o que não é, somos nós. Não tem a coisa do mostrar para as crianças que elas podem se sentir seguras. As crianças se sentem seguras quando elas se sentem pertencentes. Você acha que uma criança se sente pertencente quando ela vê que ela não é prioridade, que o raio do celular que é? Jamais. Eu sinto isso quando eu tô em casa e tô trabalhando e eles falam, papai, por favor. Acontece, é natural. Acontece, é natural, mas quem precisa de botar os limites somos nós, né? Exato. Somos nós. Eu tô me dando como uma referência. Não, eu também. Todos os dias eu luto contra. A gente luta contra isso o dia inteiro. Todo. A gente luta contra isso o tempo inteiro. É a nossa inteiro. Ferramenta de trabalho. É a nossa ferramenta de trabalho. É muito difícil. É uma linha muito tênue, né? É o equilibrar pratinhos. A gente precisa equilibrar pratinhos o dia inteiro. No meu caso, por exemplo, eu sou grata ao Senhor pelo privilégio que Ele me dá de poder estar em casa. Eu sei que a imensa maioria dos pais não tem, né, essa oportunidade de estar em casa o tempo inteiro com o filho. Só que para mim é um desafio ainda maior. Porque quem tá trabalhando fora resolve tudo fora de casa, com o celular, com o computador, com a internet o dia inteiro. E quando chega em casa, talvez tenha a oportunidade de se desligar por completo. Eu,
como tô com ela o dia inteiro, como eu estou em casa o dia inteiro, o meu desafio é ainda maior. Porque tudo que eu preciso fazer, ela tá junto comigo. E aí, Entendi. acontece aquele dilema que eu enfrento do dormir muito tarde, né? Porque tento fazer as coisas depois que ela vai dormir. Você dorme tarde, Muito tarde. mas ela dorme cedo. Ela dorme cedo. Uau. Eu já tive minha infância, né? Chegou a vez de ser adulta. É cansativo, né? É cansativo, mas quem disse que seria fácil? Ninguém. Ninguém disse, mas é o trabalho. Mas é o trabalho mais Então, soma pras recompensador pessoas do que estão mundo ou não ouvindo. é? Fala isso para as pessoas. Fala isso. Falar É o quê? cansativo, mas há uma recompensa. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Que eu acho que a maioria das pessoas também vivem isso, né? Tem as suas rotinas, tem a... E eu tô falando pra gente que tá escutando, que deve ter filho, talvez está nos ouvindo e não tem filho, mas tem a perspectiva de ter. É assim. É assim. Quando os filhos, eles nascem, eles estão na nossa rotina de casa, eles ocupam um espaço na nossa vida tão importante que o nosso sono é secundário. Sim ou não? Mas deve ser mesmo, É né? isso. É isso aí. Como cristãos, a nossa vida é servir. Então Qual é o escute meu isso e papel como entenda. o meu papel hoje, né? Eu sei qual é o meu papel. O meu papel hoje é servir ao meu lar, servir ao meu marido, servir Sim. a minha filha, servir a minha casa, servir a obra que Deus tem nos confiado. Esse é o meu papel. Só que, ai, aquela coisa, né, que a gente já cansou de falar do amor próprio. Uhum. Só que as pessoas, é claro que a gente tem que ter amor próprio, é claro que a gente tem que se cuidar, né? Só que as pessoas estão levando isso tão em conta e colocando todo o resto em segunda instância, colocando em stand-by com essa coisa do amor próprio, e que está gerando pessoas cada vez mais egoístas, quando, na verdade, de nada vale nossa vida se não for para servir ao outro. Ok. A gente não Excelente. tem nenhuma outra serventia a não ser servir ao outro. É isso Nossa aí. vida precisa ser em serviço. Vamos tentar continuar? Fala pra mim. Na linha. Será que a gente conseguiu esclarecer Acredito que sim. sobre autoridade, Se não tiver, o pessoal vai autoritarismo? mandar dúvida, a gente vai voltar aqui e vai falar várias vezes. Ai, meu Deus. Sobre esse assunto? Ah, quem sabe? Porque a gente já excedeu o horário, né? Não, vambora. Vambora? Vamos lá. Baby, o que é autoridade? Autoridade. De que se origina? Da onde se origina essa palavra? Autoridade. Autoridade vem de autoritas e algere, que significa aumentar, crescer e fazer prosperar. Olha que lindo. Uau, que bonito. Será que a gente tá fazendo com que os nossos filhos sejam isso? Olha só, que eles aumentem, com que eles cresçam e fazendo com que eles prosperem? Que lindo. Olha que lindo isso. A ideia que precisamos ter é que a autoridade é um serviço que eu presto a alguém. Para que um médico se forma? Para ser autoridade naquele assunto. Para que um dentista se forma? Para ser autoridade naquele assunto. Para que um professor se forma? Para ser autoridade naquele assunto. Para que nós somos pais? Para sermos autoridades no assunto de criar filhos. Que lindo. Bonito, né? Sim, Muito bonito. Porque isso deixa claro que a rota do falar alto, a rota da imposição Precisa ser corrigida, né? precisa ser corrigida e precisa ser falada. Uhum. Porque as pessoas tendem a fazer isso com muito, muito mais racionalidade do que ouvir isso aqui e praticar. Olha só. Filhos procedem dos pais. Eles vêm dos pais, né? São gerados pelos pais. Então, nós esperamos, ou pelo menos deveríamos esperar, que quem gera, cuide, né? Aquele que gera está envolvido e interessado em duas coisas. Na preservação daquela vida e na prosperidade daquela vida. Ok. Precisa ser o nosso interesse com que aquela vida seja preservada. Qual é o nosso maior interesse? Que ali seja preservada. E o nosso segundo maior interesse, com que ela cresça, com que ela prospere em vida, com que ela aumente de alguma forma. Aumente em quê? Como pessoa. A gente não está criando ela para ser criança para sempre. A gente quer que ela seja uma jovem muito legal. A gente quer que ela seja uma adulta muito legal. Que ela seja próspera em todas as áreas da vida dela. Que ela seja...
que ela tenha o coração dela dilatado, que ela tenha a fé dela cada vez mais aumentada, apontando ela para Cristo o tempo inteiro. Isso que eu ia falar agora. Tem uma máxima que fala assim, nós não criamos o filho para o mundo. Eu concordo. Nós criamos o filho para Deus. Para Deus. A minha filha eu tô criando para Deus. Quando eu crio ela para Deus, eu tenho certeza, e eu vou deixar isso aqui como caixa alta. Quando eu crio meu filho para Deus, eu tenho certeza que ele irá tomar as melhores decisões da vida dele. Então, para que você é autoridade? Para isso, para mostrar, para orientar ela, o seu filho no orientar o meu sentido de filho. manter a vida dele e que a vida dele seja próspera. Ou seja, se eu aponto Deus para o centro da vida dele, as decisões que ele vai tomar no percurso da vida dele, vai ter Deus. É isso aí. É um cálculo rápido, matemática em Deus. A autoridade dos pais colocada em prática visa o quê? Introduzir limites na atuação e na vida da criança. Introduzindo limites, a gente está fazendo o quê? Protegendo a própria vida dela. Lembra quando as crianças são bebês? Uma das primeiras medidas de segurança, quando elas começam a engatear, quais são uma das primeiras medidas de segurança? Não, quando ela nasce, qual é a primeira medida de segurança? Não sei, fale. Um berço. Porque se a gente põe na cama, pode ser que ela vire e caia. Então, se a gente põe um berço, a gente está colocando barreiras de proteção que visam protegê-la. Não é para impedir ela de crescer. É isso aí. Mas impedir com que ela se machuque. Porque quando ela crescer, nós mudamos. É isso aí. E aí começou a engatinhar. O que a gente faz? Protege as quinas, coloca protetor nas tomadas. Né? Nós estamos colocando o quê? Limites no que podem machucá-las. É o nosso papel protegê-los. Isso é o que uma autoridade faz. Protege a vida e faz com que ela prospere. Com leveza. Faz com que ela cresça, com leveza. Essa autoridade sendo colocada em prática dessa forma. Ó, essa ideia de que a proteção e a autoridade paterna e materna traz precisa ficar muito clara na cabeça dos pais e gravada nos nossos corações. Eu estou cuidando do meu filho e das pessoas que vão conviver com eles. Repete isso, por favor. Quando eu estou ensinando meu filho a crescer, quando nós estamos quando nós estamos dando limites, colocando os limites onde eles precisam ser colocados, essa criança vai crescer uma pessoa que sabe até onde ir, sabe aonde não pode ir, sabe o que é certo e sabe o que é errado. Quando ela é uma pessoa bem instruída na vida, que sabe o que pode, o que não pode, até onde pode ir, sabe quais são os limites e barreiras, ela vai estar sabendo viver em sociedade. Você quer coisa mais chata do que uma pessoa inconveniente que não conhece limite? Então, quando eu estou colocando limite e educando uma criança para estar agindo dentro desses limites, eu não vou estar protegendo só ela. Eu vou estar protegendo as pessoas que vão conviver com ela. Isso aí é muito forte, hein? Sim. Isso é muito forte. Sim. Isso faz parte da educação da criança na sua totalidade. Sim. Porque, por exemplo, se a criança ela vai para a escola sabendo isso, ela passa aquilo que ela vive em casa. Faz sentido? Total sentido. Por exemplo, se o pai que tem essa proteção, esse amor, vou botar assim, o cuidado de colocar as quinas, de colocar as barreiras, a criança já chega nos ambientes em qual ela está, ela sabe que ela tem esses limites. Isso, só que olha só, fazendo isso e colocando esses limites, a gente está impedindo a criança de ser ela mesma? Não. Então, por que dessa ideia absurda de que uma autoridade está impedindo uma criança de ser quem ela é? Posso dizer que as pessoas querem que as pessoas... Não, vai ficar redundante. É que eu quero que o meu filho seja aquilo que eu sou e não que ele nasceu para ser. Nossa, você entrou num ponto muito necessário agora. É exatamente isso. Não é uma forma, né? A gente quer educar as crianças para... Você já ouviu? É claro que todo mundo que tá ouvindo, quem tá vendo esse podcast, esteja via Spotify, via YouTube, via Deezer, via Maldivas, Grécia. Alguém vai se identificar com isso, né? Por favor. A geração anterior a nós, os nossos pais, eles nos educaram colocando eles como espelhos e modelos a serem seguidos. Eu gostaria de vocês falassem isso falando assim, põe amor nas minhas palavras.
Porque tem gente que não entende essas coisas. Não, mas é... Você entende o que eu tô falando? São gerações, é conflito de Não, gerações. são gerações, exato. Então, o que acontece? Eles se colocam... A gente enfrenta muito isso nos gabinetes. Muito, por Muito isso que eu tô nos te dizendo. gabinetes. Enfim, vamos falar essa parte, então. Não, é importante falar. Eu só acho que, assim, uma geração entende de uma forma, outra geração de outra forma. Mas você entende que o certo não deixou de ser certo? O tempo todo. O certo só deixou de ser praticado. O que a gente tá dizendo é, uma geração queria que nós, filhos, fôssemos os espelhos Não, deles. que eles fossem os nossos espelhos, Ok. que nós refletíssemos o que eles são, Ok, certo? certo. Então vamos lá. Significa que eles estavam sendo maldosos? Não. Eles Pelo fizeram contrário. achando que era certo. E muito foi feito e foi feito certo, dentro daquilo que eles entregaram. Mas não é o comum e não é o necessário. Não é o certo. O que acontece? Ela usou outra palavra. Não, Tudo bem. olha eu só, entendo. olha só. Eu concordo com você, amor. Eu entendo o que você tá dizendo. Deixa eu terminar de construir um raciocínio. Construa. Olha só. Eu não tô falando de nós, eu tô falando da geração. Sim. Isso é geracional mesmo. A gente ouviu no decorrer de muitos e muitos anos pais criando para que os filhos fossem o reflexo deles mesmo. E muitos filhos tiveram inúmeros problemas porque tiveram uma criação que não permitiu com que eles fossem eles mesmos. É isso aí. Porque muitas vezes nessa confusão que teve no pós-guerra, século passado, os pais saíram da figura de autoridade e passaram a exercer o autoritarismo. Inconsciente. Totalmente inconsciente, porque é cultural. Vamos deixar claro em caixa alta. Não, totalmente. Gente, pais só querem o bem dos seus filhos. O tempo todo. Nenhum pai, nenhuma mãe tá fazendo algo intencionalmente para fazer o mal pro filho. Nunca, pelo amor de Deus. Só que é uma questão cultural mesmo. E aí, fazendo isso, criou-se uma geração inteira perdida que não sabia o que ser. Não sabe quem é. É isso. Né? E agora, eu vi outro dia um meme no Instagram, bem assim, que tinha uma musiquinha que era bem assim, bem na minha vez, que falava uma moça bem assim, passava os flashes, eram reels, passava os flashes bem assim, poxa, bem na minha vez de ser mãe, a alimentação tem que ser natural, a criação é 0 telas, não pode bater. Porque na geração dos nossos pais não tinha diabetes. Não tinha olha só. Triglicerídeos. Não, televisão, então, que foi o auge de todo mundo poder ter televisão em casa, era desenho da hora que acordava até a hora que ia dormir. Bem na minha vez. Aí, agora, bem na nossa vez de ser pai e mãe. É isso. Sem 0 telas. Produção já tá entendendo. Não é isso. É porque, sabe o quê? A rota tá sendo recalculada e a gente tá voltando a enxergar o que é certo. Nossa, bate palminha pra isso. Caramba. A rota foi recalculada e a gente tá voltando a enxergar o que é certo. E isso junto com a medicina. Cara, eu posso falar porque eu falei com a minha mãe. Eu não tô expondo a minha mãe, não. Mãe, I'm so sorry, viu? Mas eu conversei com ela esses dias sobre isso. Eu falei, cara, aonde ela tava com a cabeça? Eu cresci, eu sou da geração que cresceu chegando da escola, indo pra frente da televisão, assistindo todas as programações da Globo, desde Malhação até a novela das 8. Uau. Eu falo, mãe, onde você tava com a sua cabeça que você deixava eu assistir aquelas novelas horrorosas da Globo? E o pior, junto com eles ainda. Jantando na sala. Jantando na sala. Então, assim, não é que eles faziam por maldade. Uma geração. Só que agora a gente tá voltando a enxergar o que é certo. Detalhe, nós assistíamos, eu vou me colocar nisso, as novelas que Deus estava nelas. As outras não foram. Você que foi criado Você que foi criado em lar cristão. Você lembra? Não podia assistir. Eu podia assistir Senhora qualquer do coisa. Gente, eu fui adolescente que assistia Friends. Eu assistia Friends. Olha isso, Thiago. Você vai deixar sua filha assistir Friends? Nem sonhando, claro que né? não, gente. Então, isso é... Califórnia, me deixa. Não era assim?
California aqui. Não, Qual? Não era aquela? Qual que era? California, here we sei. come. Tinha essas musiquinhas. Deus-se o Estranho no Paraíso. Deus-se no... Verdade. Passava, sabe quando? SBT. Domingo de manhã. Domingo de manhã, O que, é que você verdade. tava fazendo assistindo Deus-se que não tava na escola dominical? Verdade. Sou pastor hoje, né? Eu não tava na igreja, então eu assistia Deus-se no SBT. Não, isso vai revelar a minha idade. Mas Então, voltando. voltando. Então, não significa que os nossos pais, pelo amor de Deus, eles nunca fizeram isso sabendo que estariam fazendo mal. Uma geração. Então agora, né, as coisas estão meio que voltando pro eixo e tudo que precisa voltar para onde saiu, tá tirando da zona de conforto. Então é mais difícil. Uhum. Porque a gente ainda tá confuso no papel de autoridade, lembra? Entendi. A gente Ficou ainda claro. É isso aí. Ficou muito claro. E aí? Vamos seguir? Vamos seguir. Você quer continuar nesse bate-bola aí do... Eu acho que ficou claro Eu sobre a acho que autoridade. ficou. Fechamos aqui no... Vamos no só fechar passo a sobre repasso do obediência SBT, agora? né? Vamos fechar só sobre obediência agora? Vamos, fica à vontade. Quando nós obedecemos alguém? Você tá me perguntando? Tô te perguntando. Mas quando nós... Porque eu queria agradecer a Carol. Carol, obrigada por ter deixado eu trazer meu guia para esse bate-papo. Nós obedecemos. Obedecemos quando a gente identifica uma Isso. verdadeira autoridade, Quando né? nós reconhecemos Quando nela, olhamos uma quando pessoa, respeitamos lembra o ela. exemplo do pastor? A Sim. gente reconhece que ele é alguém que está apto a Uhum. nos conduzir a um caminho. Perfeito. Então, nós nos abandonamos e nos entregamos à instrução dele, né? Sim. E é isso. Eu posso questionar, posso perguntar, não significa que eu não posso ter dúvida. Eu posso perguntar, posso questionar, mas a figura de autoridade me passa confiança suficiente para eu saber que o que ele está É uma falando ali criança. vai me levar para o lugar Uma criança, certo. ela testa o seu limite até... Ela vai. Pai. Você sabe que você falou uma coisa interessante? Você sabia que não é o nosso limite que está sendo testado? É o delas. Ela está testando o limite dela mesma. É isso. A criança, ela tá o tempo Até onde ela inteiro pode. tentando ver até onde ela consegue ir. Só que, olha só, a gente tá tão confuso que a gente leva pro pessoal, a gente estoura, a gente explode. Menina, você tá tirando minha paciência, você tá testando o meu limite, não é o nosso limite, ela É o tá dela. testando o limite dela mesma. Até onde eu vou com meu pai que ele deixa. Não, não é nem até Até onde eu onde vou eu- com meu pai, é até onde eu consigo ir, né? É até onde eu consigo ir. Ela tá tentando se esticar. Não é conosco. Só que a gente tá tão perdido, com a cabeça tão fora de ordem, que a gente acha tudo é pessoal. Tem um assunto que é legal, mas que não é pertinente falar aqui hoje, porque senão vai ser mais 2 horas de gravação, né? Que são as camadas da personalidade humana. A 4ª camada se trata de autorreferência, que é o maior mal da humanidade hoje em dia, é a imaturidade. Promete aí pro pessoal que você vai voltar aqui pra falar disso. Eu não prometo, não. Produção, ela pode voltar aqui pra falar disso, produção? A produção, bate Então. palminha aí pra mim, produção. Então, olha só. A 4ª camada da psique humana, ela se trata da autorreferência. Assim, bem superficial. O que é uma pessoa autorreferente? A pessoa autorreferente é aquela que tudo gira ao redor dela mesma. Uhum. Então, os adultos hoje, em sua grande maioria, estão presos na 4ª camada. E aí, tudo eles levam pro lado pessoal. Até a birra da criança. Essa menina tá fazendo birra é pra testar minha paciência. Não é, gente. A criança tá testando os limites dela mesma. Uau. Né? E, enfim, quem precisa amadurecer primeiro somos nós, né? Não as crianças. Captei informação, pra Uhum. mim ficou claro, eu acho que pra quem tá assistindo também. Vamos só repassar os 4 pilares, né? E fazer essa diferença rapidamente entre Uhum, autoridade e autoritarismo. claro. Pra fechar. Aí a gente vai pra aquele tema porque tem novidade chegando e a gente Tem vai falar pro novidade. pessoal. Tem coisa nova vindo aí. Olha só. A gente, para poder pincelar, para poder a gente fechar esse tema, Uhum. a gente tem que pensar na família, na instituição família, de forma hierárquica. Ok, Assim como a igreja, o Senhor é o cabeça da igreja, certo? certo. E quem o Senhor instituiu para que fosse cabeça dentro de uma casa? O homem. O homem, né?
seguido e amparado pela mulher, e embaixo deles os filhos. Então, você ser autoridade, queridos, posso enfatizar olhando para a câmera? Deve. Queridos, olha só, você ser autoridade não significa que você está exercendo uma opressão dentro da sua casa. Foi o Senhor que instituiu que você é autoridade, tá? Pai e mãe, vocês são autoridade sobre os filhos de vocês. Vocês precisam conduzir as crianças com autoridade para que elas se sintam seguras o suficiente na caminhada. Então, assim, isso é hierárquico. O Uhum. Senhor estabeleceu essa hierarquia. Nós precisamos de ser autoridade para que as crianças elas saibam o que seguir, né? Os filhos precedem de nós. Não Isso. somos nós que precedemos deles. Foi bom você tocar sobre isso. Precedem não, procedem. Procedem. Para você falar, você falou sobre isso, eu quero tocar num assunto que, às vezes, nós, em discussões dentro do ambiente familiar, ou há uma discussão entre pai e filho e mãe, enfim, aí o filho desrespeita o pai ou desrespeita a mãe. E não há ali uma figura de autoridade, não de autoritarismo, do pai sobre a criança. Olha, meu filho, você não pode fazer isso com sua mãe. Você tem que respeitar sua mãe. A gente Você tem viu que isso na respeitar. prática há pouco tempo, há Sim. poucos dias agora. Você tem que respeitar o seu pai. Seu pai é a autoridade na sua vida. Se você não der esse limite, a criança ela vai crescer achando que ela pode falar com o pai, com a mãe, Isso. da mesma forma que ela fala com um amigo ou que ela fala. Não pode. Olha só. Então, isso que você está falando é muito importante. O filho, ele faz parte da casa, ele faz parte da família, mas quem veio primeiro foi seu cônjuge. É isso aí. Os filhos não são o centro da casa. A gente Não falou são. sobre isso. Eles são parte da família, mas não são o centro. Exato. O que acontece na maioria das famílias é que quando as crianças nascem, elas passam a ser o centro daquela casa. Aí vê o filho E as falando com a crianças mãe, sabem quando são o centro, tá? Vê o filho falando de uma forma diferente. Nós passamos por esses dias e a Liz... E você exerceu seu papel brilhantemente. Isso. E eu quero trazer isso para a conversa. Chamei a Liz, né? Ela ouviu um episódio com você. Chamei a Liz no canto. E ela já entendeu, ela não queria ir. Chamei ela, conversei com ela. Ai, tem uma coisa bonita de falar sobre isso. Você quer falar? Tem uma coisa de bonita que eu acho que a grande maioria das crianças deve fazer isso. Se a gente reparar, as crianças, quando fazem uma coisa errada, elas sabem que tá errado. Uhum. Só que elas clamam pela instrução do que é certo. Exato. E aí, quando a gente negligencia, você quer ver quando a gente tá cansado? A criança tá fazendo uma coisa que a gente sabe que é errado e a própria criança sabe que é errado. Só que a gente tá tão cansado que não quer dar a instrução certa. Você pode ver que uma criança, quando vai fazer algo de errado, antes de fazer, ela olha pro adulto que tá ali. Exato. Porque ela já sabe que é errado. Só que se a gente não fala, epa, isso tá errado, e instrui ao que é certo, se a gente deixou aquilo ali passar, acabou. O que ela quis fazer passou a ser certo para ela. Então, o que acontece? A nossa filha tem um jeito de agir específico que eu acho que a maioria das crianças deve ter. Quando ela faz uma coisa de errado e a gente chama ela para conversar, ela fala assim, não, eu não quero ver, eu não quero olhar. Ela tampa o rosto para não olhar a gente no olho. Na hora. E eu acho que a maioria das crianças deve fazer isso. E aí, uma vez eu conversei sobre isso com ela. E tem um livro que eu li com ela certa vez. Hoje você não trouxe o livro, né? Não. Tem um livro que eu li com ela que a gente tem lá em casa, que é A Luz do Mundo. Uhum. Acho que é A Luz do Mundo o nome do livro. Do Sproul. Que ele fala brilhantemente sobre isso e eu uso esse livro para aplicar na educação lá em casa. Você sabe por quê? E eu chamei ela para conversar e falei, filha, você sabe por que você tá escondendo seu rosto e você não consegue olhar a mamãe no olho? Pelo mesmo motivo que Adão e Eva se esconderam de Deus no jardim depois que eles pecaram. Porque quando a gente peca, a gente já peca sabendo o que a gente está fazendo de errado e a gente tem vergonha de olhar para Deus. A gente tem vergonha de olhar nosso pai no olho, porque o que a gente fez é pecado, então a gente tenta se esconder daquilo por vergonha. E assim são as crianças, elas não conseguem encarar a figura de autoridade que está sobre elas, porque elas já sabem que o que elas fizeram é errado. Então, as próprias crianças clamam por limite e instrução. Importante você pontuar, e aí eu trago o exemplo que a Liz, ela falou de uma forma que não deveria com você, e aí eu chamo ela, eu converso com ela e falo pra ela, olha, eu amo você, mas você não pode falar dessa forma com sua mãe.
Sua mãe é minha esposa. E- Sua mãe, ela é uma autoridade nessa casa. O papai é uma autoridade nessa casa. E aí, é aquilo que você fala, a gente instrui a criança a ela entender o próximo passo. E o que é muito importante também, no meio dessa instrução, lembrá-la que o que ela está fazendo de errado não invalida nosso amor por Claro, elas. só Eu que... te amo profundamente, Exato. filha. Só Você que o que você está afirma- fazendo tá errado. Então a gente aqui tá querendo passar uma máxima de como conduzir, acredito eu. Sim, Que quando você coloca o amor primeiro, isso. depois você instrui. É isso. E a Amor criança sempre. entende. Se tem uma coisa que as nossas crianças precisam ser marcadas, É não no é amor. por cinto, não é por chinelo, mas é Exato. pelo amor. Então, quando eu já chego, quando você me chama, ela já entende que há uma autoridade. Então, Sim. ela não quer falar comigo, não por medo. Por vergonha Pela do que ela vergonha. fez. E a maioria das coisas que acontecem é assim, Sim, a maioria não é por medo, é por vergonha. por vergonha. É por vergonha, porque ela mesma já sabe que ela, Então, o que ela fez foi errado. fica aqui a instrução para você conhecer o seu filho. Eu não estou querendo ensinar, não estou querendo aqui dizer que você não conheça, não é isso. Mas é observar Sim. os sinais da criança. Personalidade, A personalidade do temperamento. E aí você consegue, junto disso, colocar uma autoridade sem ofender, sem machucar, sem... A autoridade, ela não ofende, né? Não ofende. Não. Ela não repele. Ela conquista. Exato. Ela conquista. É isso? Acho que é isso. Depois Deixa eu ela foi lá, te deu um beijo e tudo ver. certo. Sim. É isso. Lembrando de mover a criança sempre pro bem, né? Pro bem. Todas as coisas apontam pro bem. Fechamos esse assunto? Acho que sim. Deixa eu falar, gente, com vocês que estão nos escutando aqui. Nós temos uma novidade muito legal e agora nós fizemos alguns episódios de entrevistas. Isso vai continuar acontecendo, só que nós queremos trazer para vocês também novidades aqui no IVScast. Então nós vamos ter outras pessoas que vão ser entrevistadas, que vão ser recebidas aqui, só que nós queremos também entregar, como hoje, um conteúdo para que você também possa instruir na sua casa, um bate-papo, para que você longo possa... esse, hein? Mas é assim mesmo, é para pessoa que está aí na academia, está no carro, está viajando, enfim, para que você possa ter conteúdos, né? A igreja quer entregar isso. Então, fique conosco, participe sempre com a gente e tem novidade, não tem? Não sei. Tem, domingo tem novidade, conta pro pessoal. Domingo inicia uma série nova nos cultos da manhã. Série nova. Qual o nome da série? Qual? Produção. O Cristão na Era Digital. Cristão na Era Digital. Um tema muito pertinente, né? Cristão. Então você anota aí, você que tá ouvindo. No próximo domingo. Próximo domingo. Das 10 da manhã se inicia. A gente terminou a série Honra. Isso. E agora a gente vai iniciar aí a nova série, o Cristão na Era Digital? Na Era Digital. Isso. Vai ser um tempo precioso, onde nós vamos conversar e entender como é ser pai na era digital. Então a gente está tratando um pouquinho sobre isso, como os influenciadores do bem, os influenciadores do mal dentro do mundo digital. Vai haver uma conversa muito legal nos cultos da manhã, não é isso, pastora? Muito legal. Então queremos convidar, convida o povo. Você está sendo convidado, com o nosso convidado de honra para estar conosco no próximo domingo, às 10 da manhã. Vamos estar aí começando a nossa série, o Cristão na Era Digital. Você não pode ficar de fora. Nós precisamos nos manter atualizados e conectados. A gente não pode fugir da realidade que nos cerca. E é só nos preparando que nós vamos estar aptos para poder enfrentar tudo aí que tem vindo nos bombardeando. Verdade. Gostou do nosso bate-papo? Gostei. Autoridade e autoritarismo. Será que conseguimos falar sobre tudo? Se não, a gente volta. Então tá bom. Você que está conosco, muito obrigado. Você que ficou com esse tempo aí, gastou aí essa energia conosco, você é muito bem-vindo. Passe essa informação para mais pessoas, né, pastora? É isso que aí. mais pessoas possam ser alcançadas pelo IVScast. Quer se despedir do pessoal? É isso aí. Deus abençoe você, a sua casa, que o assunto que nós trouxemos aqui hoje possa enriquecer aí a sua casa, a vida de vocês. O nosso maior e mais sincero desejo do nosso coração é que as famílias sejam abençoadas por tudo isso que Deus tem colocado no nosso coração de trazer aqui no IVScast. Amém. Eu creio Amém. nisso. Você é muito mais que vencedor. Você já garantiu a sua vitória em Cristo. Então, guarde essa palavra. Que Deus te abençoe. Um excelente dia, noite e tarde. Beijo no seu coração.
Deus te abençoe.